que eu vou falar de derivada hoje. Vou começar com um problema clássico que está na nossa lista. O problema é o seguinte: você tem uma folha assim, de lados A e B, e você vai fazer uma caixa sem tampa. Então vai cortar 4 quadrados. Assim, né? X. Tá X em todos. E aí vai perder ou dobrar esses quadradinhos aqui e vai dobrar e fazer uma caixa assim. E vai participar de um programa qualquer, de uma competição qualquer, que você vai poder botar ouro em pó aqui na caixa. Então você tem interesse em ter o maior volume possível. Então, acho que o volume, quer dizer, aqui a gente pode pensar, ele tem uma função para cada x, a gente vai associar o volume de x, todo mundo sabe calcular o volume aqui, se dobrar, quer dizer, vai ficar aqui com a menos 2x nesse lado aqui, né? O outro aqui vai ser b menos 2x e a altura x. Tranquilo? Oi? O problema é isso, a gente vai cortar aqui esses 4 cantos e vai dobrar e vai fazer uma caixa sem tampa de dimensões. Então, A menos 2x, B menos 2x e x. Supostamente, ângulos retos. E o nosso problema é conseguir a caixa de maior volume possível. Então é isso. Então, nossa função é essa daqui. E o x... Bom, qual é o maior valor possível de x aqui? Vamos supor aqui que A é maior que B, né? Tá, maior ou igual para... Então, no máximo aqui, a gente pode ir até B sobre 2. Né? Claro, né? Então, aqui a gente vai... O x vai de 0 a B sobre 2. Vou botar aberto, né? Porque senão, se cortar o B sobre 2 inteiro ou não cortar nada, não tem caixa. Né? E aí isso vai tomar valores nos reais. Em princípio, já expliquei essa coisa, né? Aqui é o contradomínio, a gente não sabe exatamente, mas pode até dizer, bom, aqui está claro, né, que a gente fez de maneira que para x aqui, esses 3 números vão ser positivos, então isso vai ser positivo. Tá legal? Então, nosso problema agora é encontrar o x que vai nos dar o maior volume. Oi? É porque o B é menor do que A, então eu só posso... eu não posso cortar além da metade de B aqui. Senão acabou, não tem mais caixa. Né? Tá? Alguma dúvida mais? Isso aqui. Então, eu chutaria assim, né, que a gente tem uma função, se a gente fizer um gráfico, digamos, vindo aqui até B sobre 2, né? Bom, se x fosse 0, daria 0 por causa desse x aqui. Se x fosse B sobre 2, daria 0 por causa desse aqui. E claramente aqui, né, x é positivo, B menos 2x é positivo, porque x é menor que B sobre 2, e A menos 2x também, porque A é maior ou igual que B. Então isso aqui vai dar sempre positivo.
Então, se a gente for marcando valores aqui, vão ser todos positivos. E eu chutaria assim, que a gente tem algum tipo de gráfico, alguma coisa assim. E que em algum lugar aqui tem um valor máximo. Tá legal? Razoável assim. É claro, se você jogar isso em qualquer software no computador, ele vai mostrar isso logo, né? Mas a questão aqui seria determinar esse cara. Tem uma coisa que é geométrica aqui, né? Porque a gente pegou esse x, tá certo? Esse problema tem alguma geometria, porque é um volume e tal, mas aqui a gente está marcando já x aqui e v de x aqui. Então, o que é volume, na verdade, agora está aqui em centímetros cúbicos, metros cúbicos, o que for. Mas eu acho que salta aos olhos, não sei se essa figura tiver boa, é o seguinte, é que se tiver aqui um ponto em que o valor é máximo, né? Essa, sei lá, vamos dar um nome para ele. Qual é o nome que a gente dá? X0, M, C? Hã? X0. Então, vamos botar aqui um X0 aqui assim. Se ele for o ponto de máximo, se a gente olhar para a tangente aqui, ela deve ser horizontal, né? Porque para cá vai diminuir, para cá vai diminuir, então teríamos uma tangente horizontal. E a gente já tem alguma ideia de como lidar com isso, né? Porque a gente já andou olhando para essa coisa, né? Você pega aqui um ponto x mais h, você pode traçar uma secante aqui, ou, se quiser, fazer um x menos k, x mais h, uma coisa assim, fazer uma secante e fazer, vamos dizer, uma maneira é essa, deixar o x parado e fazer o h ir para zero, de maneira que você vai ter a inclinação da tangente. Vamos dizer, a inclinação, eu estou chamando de inclinação o quê? Quando eu tenho uma reta, estou olhando aqui a horizontal, estou pegando uma reta, e eu estou chamando de inclinação isso, né? Vamos dizer, o ΔY, aqui é x, aqui é y, e ΔX é esse tamanho aqui, e o ΔY correspondente é esse. Então, ΔY sobre ΔX é a minha inclinação da secante, e a ideia é dizer, bom, quando o ΔX tende a zero, isso vai tender para o que seria a inclinação da tangente. Está razoável ou estou falando coisas muito estratosféricas? Oi? Isso que eu acabei de falar aqui. Tá? Eu meço quão inclinado em relação à horizontal. Não, é esse número mesmo, olha só. Quão inclinada ela está em relação à horizontal. Aqui está zero inclinada. Aqui está infinito inclinada. Tá bom? Então, ó, se eu passar, por exemplo, passando por esse ponto mesmo aqui, ó, eu tenho diferentes retas aqui, passando por esse ponto, e elas chegam aqui, para o mesmo ΔX, elas chegam aqui com diferentes ΔY. Quanto maior o ΔY, correspondente a esse ΔX, mais inclinada ela está. E eu chamo de ΔY sobre ΔX, esse cara aqui, é a inclinação. Ele vem a ser a tangente desse ângulo aqui. A cateto oposto por cateto adjacente. Oi? Essa fórmula de ΔY sobre ΔX é universal para descobrir a inclinação da tangente? É meio... Vamos dizer... É sempre para qualquer ocasião. Tipicamente, a gente faz um gráfico assim, pensa a variável independente na horizontal, a variável dependente na vertical, e aí pensa porque essa daqui a gente controla o x, o y depende do x, então a gente olha, a gente dá uma variação do x e olha qual é a variação do y. Tá? É uma ideia de, vamos dizer, de velocidade. É como se eu dissesse assim, ó, aqui
o x está aumentando, o y está aumentando, mas ele começa a aumentar mais devagar. E nesse ponto de máximo, ele é como se estivesse com a velocidade zero. Eu estou fazendo um triângulo retângulo sempre, mas eu estou interessado aqui na tangente desse ângulo, quer dizer, na razão entre esse cara e esse cara. Que quando a gente aprende regra de 3, é isso, né? Você aprende, bom, se tiver 3 aqui, o outro é 5. Se tiver 6, o outro é 10. Se tiver 9, o outro é 15. Então, é isso que acontece numa reta assim. Né? Então, aqui não só, vamos dizer, 5, 2, mas 2,5, 1, tudo mais. Então, por incrível que pareça, eu acho que a gente pode fazer essa coisa. Quer dizer, a gente pode, para qualquer ponto dessa curva aqui, isso aqui, a gente pode escrever, pode multiplicar, né, ficar com 4x3, né, x vezes menos 2x menos 2x, né, mais, menos 2a mais b x2, né? Certo? Menos 2bx, menos 2ax, mais abx. Não tem termo independente de x, porque tem um x multiplicando aqui. Vê se eu não errei aqui, porque não confio, nem eu confio em mim, porque vocês iriam confiar. Então é isso aqui. Se eu quiser calcular, quer dizer, eu teria que calcular aqui a inclinação de qualquer tangente, minha estratégia aqui, meio arrojada, né? Dizer, olha, eu vou tentar aqui, com essa função, calcular a inclinação da tangente em cada ponto e aí encontrar o ponto que dá a inclinação zero. E eu posso começar, vamos dizer, rascunhar como é que eu faço esse tipo de coisa. Quer dizer, se eu tiver, por exemplo, uma função tipo y igual a x2 aqui. Então, aqui assim, ó. Se eu botar aqui o ponto x, vou botar A, né? A aqui, A mais H aqui. Então, aqui eu tenho meu ΔX, é H, e aqui eu vou ter A mais H ao quadrado menos A ao quadrado. E a inclinação, no caso, é A mais H ao quadrado menos A ao quadrado sobre H. Ocorre que isso aqui é mole, ó, porque olha só. Aqui vai dar A2 mais 2AH mais H2 menos A2 sobre H. Esse e esse se cancelam. E eu posso... Porque o meu problema aqui todo, né? É que é bonito dizer, passar o limite e tal, mas o denominador vai para zero. Como é que eu vou dividir por uma coisa que está indo para zero? Só que aqui, ó, cortou esse negócio e agora eu posso simplificar por H aqui. Porque aqui eu tenho H vezes 2A mais H. Então eu corto esse H com esse e isso daqui fica 2A mais H. E agora, bom, quando H tende a zero, 2A mais H tem que ir para 2A, né? Então isso aqui, quando H tende a zero, tende para 2A. Bom, x2, x3 a gente consegue? Se aqui, em vez de x2, fosse x3. Primeiro, todo mundo entendeu isso?
Tem que olhar sempre para cá. As perguntas vêm sempre daqui. As dúvidas. Então, sei lá, vamos tentar 3 aqui. Bom, o problema aqui é só essa conta, né? Porque, olha só, A mais H ao cubo, a gente sabe também, né? Não sei se a gente sabe, mas é A mais H, A mais H, A mais H, que é, bom, tem A ao cubo, aí tem, se eu escolher um A e um H, então tenho AAH, HAA e AHA. Então eu tenho 3 A2H. E agora eu vou ter alguma coisa com H2, mais alguma coisa com H2, que vai dar 3 AH2, e mais alguma coisa com H3, que vai dar H3. Hã? Está aqui, 3AH2. E a mágica aqui é o seguinte, né? É que eu vou fazer isso menos A3. Então eu vou tirar A ao cubo aqui, esse cara vai desaparecer e todo mundo aqui vai ser múltiplo de H. Quando eu dividir por H, o H do denominador some. Então, isso aqui dividido por H vai virar 3A2H mais 3AH2 mais H3 dividido por H. Tá? Cortei esse A3 com esse A3. E agora, mesma coisa, né? O H sai em evidência aqui, eu posso cortar esse cara, esse aqui vira 2, esse cara sumiu, e aí eu tenho 3A2 purinho, alguma coisa vezes H, H ao quadrado, então, alguma coisa vezes H tende a 0, H ao quadrado tende a 0, e isso fica 3A2 quando H tende a 0. Acho que posso fazer até x elevado a n agora, hein? Atenção. Falta tática. Hã? Não, deve ter alguém que não está entendendo. Se não perguntar nada, eu vou fazer x elevado a n. Então, tem que fazer uma pergunta de emergência qualquer. Você formulou 3A2, eu realmente não entendi. O que? Isso aqui? Essa multiplicação? Ué, porque eu multiplico... Quando eu faço A mais B vezes C mais D vezes E mais F, certo? Bom, eu posso começar multiplicando esses dois e depois multiplicar aqui. Ou então eu posso pensar, bom, mas cada produto que aparecer aqui vai ser multiplicado por alguém aqui. Então eu penso assim, o A, ele vai multiplicar o C vezes E, vai multiplicar o D vezes E, vai multiplicar o C vezes F e vai multiplicar o D vezes F, né? Esses são todos os que têm A. Agora depois eu faço a mesma coisa com todos que têm B. Tá? Então B, CE mais B, DE mais B, CF mais B, DF. Tá? Só que quando eu multiplico um número por ele mesmo, quer dizer, vamos dizer, que A mais H, A mais H, A mais H, então, na verdade, vai ter, eu vou estar interessado nas potências, né? Então, A com A só tem uma, ao cubo. Tá? Agora, A ao quadrado
tem AAH, HAA e AHA. Tem 3. Entendeu? Porque o A ao quadrado é como se eu dissesse, não, numa delas eu vou escolher o H. Eu tenho 3 possibilidades. Ou eu escolho o H aqui, ou aqui, ou aqui, e nas outras eu escolho o A. Então vai ter mais 3 A2H. E agora vai ter outras com H2, etc. Aliás, vamos fazer isso logo com N. Você vai ter que depois dar uma estudada uma coisa chamada binômio de Newton. Binômio de Newton. Talvez antes seja interessante estudar uma coisa chamada combinações. Vou pedir para alguém te ensinar. Mas imagina que eu vou fazer o y igual a x elevado a n. Um n, 10, 17, 428. Tá? E aí eu vou ter alguma coisa assim também. Né? Eu vou ter aqui um A, e aqui eu vou ter A mais H. Só que agora esse cara daqui vai ser A mais H elevado a N, e aqui vai ser A elevado a N. Então eu tenho que calcular o A mais H elevado a N. Tá? Então aqui vai ter A mais H, etc, etc, etc. A mais H. Tem N pares de parênteses aqui. Mas olha só, o que eu estou interessado mesmo é o seguinte, é que primeiro de tudo, ó, só tem um termo que vai ser o seguinte, eu vou escolher A aqui, A em todos. Então vai ter um termo que vai ser A elevado a N. O segundo é o que tem A elevado a N menos 1 vezes H. Né? Quer dizer, se eu escolher H aqui e A nos outros, vai acontecer isso. Se eu escolher H aqui e A nos outros, H aqui... Repara que eu tenho que escolher um desses caras para ter o H. Tem N aqui. Quer dizer, eu posso escolher o H aqui e A nos outros, aí eu vou ter um A elevado a N menos 1 H. Mas eu posso escolher o A aqui, escolher o H aqui e A nos outros, eu vou ter outro. Mas eu posso escolher o terceiro, para ser o do H, o quarto, o quinto, até o enésimo. Então eu tenho N parcelas que vão ser isso aqui. Então eu vou ter aqui N, A elevado a N menos 1H. Agora as outras, ó, eu vou ter pelo menos 2 Hs em cada uma delas. Tá? Eu vou ter H2 alguma coisa, mais H3 alguma coisa, mais... Até a última, que seria eu escolher H em todas. H elevado a N. Tá legal? O interessante é que a gente não precisa saber quem são esses caras aqui para a conta que a gente vai fazer agora. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse cara daqui, que é isso, menos esse, e dividir por H. Então, se eu fizer isso menos A elevado a N, eu cancelo esse e fica isso tudo aqui, dividido por H. Agora, ó, esse daqui tem H2 dividido por H, vai cancelar um H e o H que sobrar vai para zero. O outro também. O único agora que vai dar alguma coisa que preste é esse aqui, ó. Porque quando entendeu? Eu vou cancelar esse H2 aqui, vai virar H, o H3 vai virar H2, etc. Esse aqui vai virar... Mas se você cancelar o H que não esteja elevado a nada, então. Entendeu? Não, mas eu cancelo tudo. Com isso eu tirei o meu H do denominador. Tá? Quando eu tirei meu H do denominador, eu olho o que sobrou. Aí eu vejo, ó, daqui para frente, todo mundo está multiplicado por H. E o H está indo para zero. Então, todo mundo aqui vai para zero. E sobra esse aqui, que é NA elevado a N menos 1. Então, a inclinação aqui, ó, isso aqui é assim, né? Quando eu passar o limite da tangente, eu vou ter NA elevado a N menos 1. Tá? E esse negócio a gente chama de derivada da função. Quer dizer, significa calcular em cada ponto, né? Você faz o gráfico. Vou apagar aqui, depois eu volto ao nosso problema.
Oi? Essa aqui? Eu cheguei à conclusão seguinte, que A mais H elevado a N é igual a elevado a N mais N vezes A elevado a N menos 1H e mais termos que tem H2, H3, quer dizer, eu posso botar aqui um H2 pelo menos em evidência vezes alguma coisa. Tá legal? Concorda? Tá? Aqui tem outros coeficientes que eu não sei calcular porque eu não sei binômio de Newton. Se eu soubesse, eu botava a combinação de N, KK e tal. Né? Isso aqui ó, é isso, é A mais H elevado a N. Né? Isso aqui vai ser somatório de I igual a zero até N, de A elevado a N menos I, de combinação de N I a I, A elevado a N menos I, H elevado a I. Combinação de N I a I, isso daqui é o seguinte, imagina que você tem N maçãs aqui, mas supostamente diferentes, e você tem que escolher I. Você tem uma quantidade enorme de possíveis escolhas no final, entendeu? Conjuntos diferentes, que você, ou sei lá, N alunos, para ser bem diferente, né? Vamos formar aqui, sei lá, o time de futebol da turma. Vamos escolher 11 aqui. Tem um monte de escolhas possíveis. Dependendo se a gente quer só se divertir, se a gente quer ganhar o campeonato universitário, se a gente quer perder, tal, a gente vai fazer escolhas diferentes. Né? Tá? Isso daqui dá o fatorial de n dividido por fatorial de i vezes o fatorial de n menos i. Onde o fatorial, vamos dizer, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de n. Bom, mas não sei isso. Então, fiquei 2 anos no ensino remoto sem computador. Aí não aprendi essa. Tá? Mas, pelo menos, isso dá para safar. Né? Então, é isso que importa. Quer dizer, eu vou fazer isso aqui e eu tenho A elevado a N. Então, eu quero fazer esse menos esse. Então, esse menos esse, A mais H elevado a N menos A elevado a N, corta esse com esse e fica N, A elevado a N menos 1H, mais H ao quadrado vezes alguma coisa. E eu quero dividir isso por H. Então, aqui eu posso botar o H em evidência, né? Isso aqui é H vezes NA elevado a N menos 1 daqui, que tirei esse H, e aqui tirei um H também, mais H vezes o parênteses, dividido por H. Aí o H está multiplicando e dividindo, eu corto, fica isso aqui. E agora, quando H tender a zero, isso tende para NA elevado a N menos 1, porque eu tenho um H multiplicando alguma coisa que pode ser grande, mas não vai para infinito. Tá? Então significa que eu já sei alguma coisa. Né? Eu sei uma coisa que é o seguinte, né? Se eu fizer y igual a f de x igual a x elevado a n, aqui o n é um número natural. Se eu fizer o gráfico... Bom, tem uma diferença aqui, se n é par, x elevado a n é sempre positivo, se n é ímpar, tem um negativo. Vou fazer como se fosse um negativo aqui assim, né? Tá? x3, x5, alguma coisa assim. Então, se eu pegar aqui o ponto A e quiser olhar qual é a inclinação da tangente aqui, ó, eu sei que aqui eu vou ter o seguinte, né? Se eu der aqui vamos dizer, um delta x,
Nessa tangente aqui, o ΔY vai ser a inclinação, que é essa daqui, NA elevado a N menos 1, ΔX. Tá? Então, por exemplo, se fosse Y igual a X3, A igual a 2, né, eu teria ΔY 3x2, quando é 2 dá 12, né? Bom, então já sei. Eu quase disperso e vou fazer a coisa da soma das caésimas potências, a estimativa, não o cálculo preciso. Mas vamos voltar lá no nosso negócio. Também é uma coisa seguinte, né? Quer dizer, a nossa função, porque ela é feita de coisas assim, né? Quer dizer, eu tenho V de x é igual a x3 menos, né? Menos 2A mais B, x2 mais ABX, acho que é isso. Era isso? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer V de x mais H menos V de x, dividir por H para ter a secante, né? E fazer o H tender a zero para ver qual é a inclinação da tangente. Então, eu quero fazer isso aqui quando H tende a zero. Oi? 4x ao cubo? Ah, sim. Era 4x. Sim, porque tinha 2x, está certo. 4x ao cubo. Beleza. Se ficasse assim, no fim, eu ia achar uma solução que não estava dentro do intervalo, provavelmente. Mas eu ia ficar olhando aquela cara. Bom, não sei se é muito forçar, mas eu posso separar essa conta aqui em 3 contas, né? Quer dizer, eu posso fazer assim, ó, 4x mais H ao cubo menos x ao cubo sobre H menos 2 vezes A mais B x mais H ao quadrado menos x2 sobre H. Bom, aqui AB x mais H menos x. Tá? O que eu estou fazendo? Ó? 4x mais H ao cubo menos 2A mais B x mais H ao quadrado mais AB x mais H, está aqui, menos 4x ao cubo, menos, com menos aqui, x ao quadrado, ou 2A mais B, x ao quadrado, e menos AB vezes x, está aqui. Aqui tem que dividir por H também. E tudo dividido por H, então eu dividi cada parcela por H. Tá? Porque agora eu já sei cada uma delas. Quer dizer, aqui eu sei, ó, eu nem precisaria fazer de novo, mas aqui, isso daqui, o que vai acontecer? Ó? Eu vou cortar o x3 com x3, aí eu vou poder eliminar o H e eu vou ficar com 3x2. Enfim, né? Certo? Quer dizer, isso aqui vai dar x3 mais 3x2H mais 3xH2 mais H3 menos x3 sobre H. É a mesma conta que eu fiz lá, corta esse com esse. Aqui tudo tem H, só que esse daqui é o único que tem o H puro, e quando cortar o H ele vai sobreviver, quando o H tender a zero. Então, esse daqui vai tender para quê? Para 4, que está aqui fora, vezes 3x2. Tá? Aqui, ó, esse negócio todo vai ser o quê?
Esse daqui vai tender para o 2x. Quer dizer, x2 cancela com x2, fica 2xh mais h2, corta e tal. Então, isso aqui vai tender para 2x. Então, isso aqui vai tender para menos 2a mais b, que está aqui parado, vezes 2x. Aqui, claro, né? Cortou, mais AB. Tá legal? Então, o que eu estou dizendo é que, se eu voltar para o gráfico lá da minha função, aqui é B sobre 2, se eu pegar um ponto qualquer x aqui, a inclinação desse negócio é dada por uma coisa que eu vou chamar de V' de x, que é 4 vezes 3, 12, x2, menos 2a mais b, menos 4a mais b, x, mais AB. E agora eu quero saber em que ponto quero x0 tal que V' de x0 igual a 0. Porque eu vou querer... Tá? E virou um problema... Oi. Esse é o gráfico de V. Isso aqui é o V. Começa em 0 e termina em 0. E lá, vamos dizer, se você botar, sei lá, antimatéria, alguma coisa assim, tem também pedaços aqui com x negativo, com x maior que b sobre 2, mas que não estão no nosso domínio. Esse é um exemplo muito bom também, né, de você ver que você tem uma fórmula, que é essa daqui, e essa fórmula vale para todo x. Só que no nosso problema, ela só tem sentido para x entre 0 e b sobre 2. Fora daí, não tem significado no nosso caso. A gente vai olhar nesse caso. E aqui, bom, é uma equação de segundo grau. Sabemos resolver a equação de segundo grau? Então, bom, a equação de segundo grau vai ter duas raízes. Será que as duas vão... Quer dizer, vamos ver o que vai dar como raiz aqui. Raízes... de velhinha. Vai dar... Bom, vou jogar a fórmula aqui. 2a mais b, mais ou menos, raiz de 4 mais b ao quadrado, menos 12 AB sobre 12, né? Certo? Onde? Aqui? É que eu usei que esse cara daqui é múltiplo de 2, então eu dividi por 2. Aí eu dividi aqui, o 4a mais b ao quadrado também já está dividido por 2. Então ficou 2a mais b, virou 4. O 4ac também, tirei o 4. Quer dizer, como se eu tirasse um 4 daqui, ficasse 2, tem 2 aqui, eu cortei com 2 do 2a aqui. Essa é uma das maiores fontes de erro para mim, que eu tenho essa mania de ficar fazendo conta de cabeça, economizar linhas, e eu erro, sei lá, 30%. Coisa assim, otimista. Então... Hã? Onde? Aqui? Não, mas tem 12... Não, mas tem B2 menos 4, assim, então teria 4 vezes 12
AB. Hã? Eu tirei o 4 e o 2, tá? Espero que esteja certo. Se tiver errado, já era. Agora tem um problema. Vamos dizer assim, eu olho para isso aqui, olha, não tem, esse negócio não vai para infinito, né? Vai crescer, vai ter que dar uma volta. Então, deve ter o ponto de máximo aqui, e deve ser um ponto em que isso daqui se anula. Só que agora tem que escolher um dos dois. Talvez a parte mais difícil seja agora decidir qual desses está entre 0 e B sobre 2. Ou, sei lá, se os dois estão, vai ter que olhar entre eles. Hã? Quem? Isso aqui? Não, isso aqui são um número, porque A e B são números fixos. Isso aqui é um número. Tá? Eu já apanhei dessa questão um bocado. Hoje eu não estou com vontade de apanhar. Tem uma coisa que é a seguinte, ó. O nosso V de x era 4x3 menos 2a mais b, x2 mais ab, x. Se eu olhar assim, como gráfico, quando o x vem do infinito, né, quando x for negativo muito grande, esse x3 manda. Então isso vai para menos infinito. Tá? Isso vem lá do menos infinito. E quando o x for para o infinito, vai lá para o infinito. E eu sei que nesse trechinho aqui, faz isso. Não, pois é, mas olha só, se esse negócio vai para o infinito, ele chegou aqui positivo, chegou descendo aqui. Então, o que ele deve fazer? Descer mais um pouco e subir. Então, aqui, ó, tem outro ponto onde a derivada se anula. Então, aqui é só pegar o menor dos dois. Entendeu? Porque esse gráfico aqui só pode... esse negócio só se anula duas vezes. Só tem uma corcova aqui e outra aqui. Não pode ficar uma corcova para cá, porque senão, como é que ele vai... Eu poderia fazer isso no B sobre 2, mas no B sobre 2 não é raiz. Então, esse gráfico aqui... Agora, vamos dizer, nos vale o fato dessa função estar definida para x fora do domínio. Quer dizer, a gente olha para ela aqui fora e diz, a cara dela tem que ser essa. E, portanto, esse cara daqui corresponde ao sinal menos. Não, é menor, né? Tá certo que aqui, 4a mais b ao quadrado, né? Hã? Dá até para simplificar aqui, né? Quer dizer, a gente pode botar aqui, tirar esse cara daqui, deixar 3 aqui, tirar esse 2 aqui, botar 6 aqui. Será que isso é sempre positivo mesmo? Aqui, ó, vai dar 2 mais B2 mais 2AB menos 3AB. Então vai dar 2 mais B2 menos AB. Bom, AB é positivo aqui. E A2 mais B2 menos 2AB é maior ou igual que zero. Tá? Porque, né, eu sei que A2 mais B2 menos 2AB é igual a A menos B ao quadrado. Então é maior que zero. Maior ou igual a zero. Se eu somar AB, aqui, se eu somar AB, vai me dar isso aqui. E aí somaria um maior ou igual que zero com AB, então é maior ou igual que zero. Então, isso aqui tem raiz mesmo. E é uma coisa que aqui não tem menos. Né? Então é uma coisa que é menor que A mais B ao quadrado. Quando eu tirar essa raiz aqui,
vai dar uma coisa positiva menor um pouco que essa. Então, esse menos esse vai dar positivo. Tá? E se eu somar, vai dar maior. Então, esse é o caso. Tá? Então, esse é um típico problema de derivada. Qual é o esquema aqui, assim, né? Esquema, eu tenho uma f de x, para x definida em algum intervalo. Aí ela deve ter um gráfico, está aqui o meu intervalo e está aqui o gráfico da minha f de x, meu intervalo. E aí eu quero, por exemplo, saber quem é o menor valor da função. Então, uma coisa que eu posso dizer, ó, deve ser um ponto tipo esse daqui, ou pode ser também aqui, ó, na extremidade do intervalo, pode acontecer de não estar em inclinação zero, mas é menor de qualquer maneira. Então, também poderia estar aqui. O maior, se eu esticar mais um pouco, o maior valor da função está aqui, embora aqui também tenha um ponto em que a tangente é horizontal. Então, é nesses lugares que a gente procura quando está tentando resolver um problema assim. Claro que aqui eu estou vendo o gráfico. Bom, na verdade, hoje em dia, vamos dizer, se for a função assim, dada por uma fórmula qualquer, você bota no computador, ele mostra o gráfico para você e ainda te diz onde está o ponto de máxima. Tá? E, vamos dizer, pode ser que não tenha uma regra muito clara, mas você tenha como plotar esse gráfico de alguma maneira, e você vai olhar lá e vai dizer, aqui. Claro que pode acontecer, né, por exemplo, pode acontecer de você ter um gráfico assim e dizer, o mínimo está aqui. Mas aí você bota o microscópio aqui e você vê que nesse microscópio a coisa está assim. E tem vários caras aqui, talvez um deles seja o menor, não sei, uma coisa assim menos evidente. Pode ter surpresas de escala. Né? Tá? Aliás, eu gosto muito de dar de olhar para um problema assim também, que é o seguinte, vamos fazer a seguinte função, f de x igual a x sobre 1 mais x ao quadrado, para x em R. E eu vou dar três gráficos aqui para vocês me dizerem qual é o certo, qual é o errado. Aqui é o eixo do x, aqui o eixo dos y. O primeiro gráfico é assim. O segundo gráfico está mais... Bom, a tela não está quadrada. E o terceiro gráfico é mais ou menos assim. Hã? É uma boa pergunta. Tá? Hã? Essa pergunta é a pergunta crucial, porque olha só, esse x, para x grande, x ao quadrado é maior que x, é bem maior que x, 1 mais x ao quadrado. Então, se eu olhar para x bem grande, isso aqui vai estar perto de zero.
Aliás, para x maior que 1, maior ou igual a 1, né? X ao quadrado é maior do que esse. Então, esse negócio vai estar abaixo de 1 se eu tiver com x maior que 1 ou menor que menos 1. Tá? Quer dizer, vai estar entre menos 1 e 1 se esse cara daqui, se eu fizer isso, né? Se módulo de x for menor que 1, então eu tenho x sobre 1 mais x2 em módulo também menor que 1. Oi? Quê? Tá bom. Então, qual será o maior valor dessa função? Eu consigo. Bom, mas para x maior que 1, também, né? Porque aí esse cara daqui é maior do que esse. Então, isso também, se eu fizer módulo de x maior ou igual a 1, eu tenho também módulo de x sobre 1 mais x2 menor que 1. Quer dizer, esse negócio está sempre entre menos 1 e 1, já com uma estimativa grosseira. Se eu olhar de muito longe, imagina aqui, eu tenho, sei lá, 1000 pixels aqui. Né? Tá bom? 1000 pixels. Se eu botar aqui uma escala, que esse negócio aqui seja, sei lá, 10.000, né? Vou botar aqui 10.000 menos 10.000, 0, 1, menos 1, está tudo no mesmo pixel aqui. Então, qualquer que seja o x, o y dele vai estar aqui. Então, o meu gráfico vai ser esse. Por outro lado, se eu fizer x bem pertinho de 0, módulo de x bem pequeno, aí ó, o x2 é muito menor que o x. Bota x 0,00001. Sei lá, aí o x2 é isso ao quadrado. Então ele praticamente desapareceu nessa história. E aí eu fico com x sobre 1 mais x2, vai ser praticamente x. E aí se eu botar uma escala em que eu faça o 0, né? Aqui 0,000001, sei lá, está aqui, e menos ele aqui, é como se fosse y igual a x. E eu vou ver isso aqui. Mas se eu calcular as derivadas e tal, eu vou ver, bom, está claro aqui que para x, quando troca o sinal do x, esse negócio troca de sinal. Então, o que tem para cá é positivo, para cá é negativo, vai para 0. Então, é uma coisa assim, ó. O que vai acontecer com esse negócio? Eu tenho aqui o 0 e a direita de 0 é positivo. E vai voltar para 0 no infinito. Então vai ter que subir e descer. E aqui é negativo. Tudo que acontece aqui igual. Tem que ter alguma coisa assim, pode ser pior, pode ter várias, mas no mínimo uma coisa assim vai ter. Então, se eu analisar bem, né, achar o máximo aqui, é provável que eu vá ver uma coisa assim. Mas aí eu vou ter que escolher a escala certa. Tá? Hã? Não, depende da escala, justamente. Né? Não, eu estou dizendo que esse aqui corresponde a uma análise mais fina, mas em que você já compreendeu isso aqui e disse, não, mas eu quero saber exatamente como é que é a coisa, então onde é que está esse cara daqui e tal. Aí eu vou precisar
para analisar isso, provavelmente saber calcular a derivada desse negócio. Que eu ainda não sei, mas... Então, quando você analisa um gráfico, tem a questão da escala, que pode ser muito relevante. Né? Oi. A trigonometria... Não, tem... Vamos dizer, isso aqui tem a ver com a derivada, tem a ver com arco secante, não sei, isso é derivada de arco alguma coisa. Se eu não me engano, porque arco tangente é 1 sobre 1 mais x2, aí arco secante, provavelmente, essa eu já esqueci. Eu já soube derivadas de cor, ainda sei algumas, mas perdeu. Não, não, porque derivar tem o seguinte, vamos dizer, a gente tem um conjunto de funções simples que a gente manipula e que a gente sabe derivar como se fosse tabuada. Então, são os polinômios, exponencial e logaritmo, e as trigonométricas. E aí isso a gente sabe derivar, isso aí tem fórmulas e somas, produtos, quocientes, compostas dessas funções, tudo a gente sabe derivar. Aí, se você é um engenheiro não matemático, você acha que sabe derivar qualquer coisa. Claro que essas não são todas as funções que existem, mas são as funções que a gente usa como referência. Assim. Oi. Não, serve para polinômio, mas, por exemplo, quando você tiver que derivar seno de x a sétima, você vai usar isso é alguma coisa sétima. Mas só estou dizendo assim, tem essa, vamos dizer, essa maneira de analisar funções em que você, se você tem uma função composta de coisas que você sabe derivar, você consegue derivar e olhar para o gráfico. Às vezes você consegue derivar, mas as contas a fazer são absurdas, então você vai ter que também voltar no computador para fazer as contas. Né? Mas é mais do que isso. Né? Esse negócio que a gente colocou aqui, né? Quando você tem aqui uma grandeza x, uma grandeza y, e tem aqui y igual a f de x, né? Tem aqui o conceito de taxa de variação da grandeza y em relação à grandeza x. Entendeu? Quer dizer, é como a velocidade instantânea. É como uma regra de 3 instantânea. Eu olho assim e digo, na verdade, y não obedece a uma regra de 3 em relação a x. Quando eu estou aqui de A, eu passo para A mais H, para A mais 2H, para A mais 3H, digamos aqui, A mais 4H. E não é a regra de 3, tá certo? Aqui aumentou menos do que aumentou aqui já está quase baixando, aqui já baixou. Né? Então eu não posso dizer que assim, se eu variar x de 0,1, então y vai variar de tanto vezes 0,1. Mas o que dá para você dizer é o seguinte, eu vou olhar aqui perto de A, então eu vou olhar para essa taxa de variação aqui. O H poderia ser negativo também, quer dizer, eu posso pegar uma... Eu vou olhar para H aqui pertinho de A, vou olhar essa taxa de variação, f de x mais H, menos f de x sobre H,
e vou ver se ela tem um limite quando h tende a zero. Ou simplesmente vou supor que tem, e vou dizer, isso é a velocidade instantânea, a taxa de variação instantânea. É alguma coisa marginal na economia. Né? Tudo que é derivado é lucro marginal, não sei o que. Na economia tem outro nome. Mas, tá? Então, é um conceito. Você não vai poder estudar física sem definir velocidade. E velocidade é isso. Velocidade instantânea é isso. E a aceleração é a velocidade da velocidade. Então, você vai precisar também derivar a derivada. Você vai ter que, vamos dizer, e ainda tem aquelas areazinhas que a gente estava calculando lá, elas não servem só para calcular, servem para você definir trabalho, energia, diversas fluxo. Né? Por exemplo, quando você, sei lá, quer dizer, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície. Você vai precisar de alguma coisa que é a integral, é aquelas areazinhas que a gente estava calculando lá. Então, a gente vai, vamos dizer, vai passar um tempo estudando essas coisas aqui, derivada e tal, mas inclusive, ele vai até fingir que é para ficar calculando, resolvendo o problema da caixa de papelão, mas é bem mais do que isso. Bom, esse é um problema da lista. Eu queria fazer um outro problema da lista, que é o problema... Eu sempre lembro do ex-aluno da matemática aplicada, ele tinha sido do IME. E como ele é do IME, ele fez o IME, ele gostava de fazer concurso. Então, ele viu um concurso na Polícia Rodoviária Federal, fez o concurso, passou, foi trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, só que ele não lembrou que, como policial, ele era um policial. E aí, um dia teve um negócio, um tiroteio, o colega dele levou um tiro, ele ficou apavorado, saiu e veio bater aqui. Me contou essa história. Inspirado nessa história, vou fazer um problema que não tem tiro. Ninguém vai morrer, ninguém vai levar um tiro nessa história, tá bom? Mas é o seguinte, você tem uma estrada aqui que é uma via expressa, né? Sei lá, uma Rio-Teresópolis, alguma coisa assim. Aqui tem um posto de pedágio e aqui tem outro posto de pedágio. E aí o cara o sujeito para aqui no posto de pedágio e o policial pede para ver o ticket do outro posto. E aí diz lá que ele passou lá pelo outro posto a 1h08. E agora ele está passando aqui a 1h33. E acontece que tem uma certa distância daqui até aqui. Quer dizer, ele levou menos de meia hora, 25 minutos daqui até aqui. Né? Imagina que aqui, sei lá, tem 100 quilômetros. Né? Então, quer dizer, ele andou 100 quilômetros em 25 minutos. Quer dizer, que ele andou, se eu multiplicar por 2 aqui, ele andou 200 quilômetros em 50 minutos. Quer dizer, ele andou velocidade média mais de 200 km por hora. Aí você, que fez o concurso também, está lá, mas ainda não rolou o tiroteio, você está feliz e contente, né? E você diz, não, está multado. 200, mais de 200 km por hora, aplica multa no cara, e aí o cara recorre.
recorre e vai e diz para o juiz, mas ele não tem, não teve o radar lá, o negócio, dizendo que em algum momento o cara andou a essa velocidade aqui. E agora você tem que convencer o juiz de que você está certo, se é que você ainda acredita que está certo. Talvez, vamos dizer, se isso for uma coisa assim que vai ser grave e tal, você pode vir à universidade, de repente, você, pô, fui aluno aqui da matemática aplicada, desculpa, não aprendi nada no cálculo 1. Claro que devia ter aprendido, mas me dá uma força aqui. Mas é uma coisa assim, ó, você tem aqui, você tem uma função e num certo tempo aqui, A, você está aqui numa certa posição F de A. E aí, no tempo B, você está aqui na posição F de B. E você tem aqui, esse negócio aqui é o F de B menos F de A sobre B menos A, tá certo? É a velocidade média. Posição aqui, na posição aqui. E esse cara daqui deu esse tanto. Na figura, olha, o que eu posso fazer é o seguinte, dizer, ó, tá aqui, essa daqui é a reta que tem essa inclinação. Aí diz excelência. Vossa Excelência pode ver que tem uma reta tangente paralela aqui. Certo? E essa reta tangente paralela aqui me dá um tempo aqui em que o cidadão em questão estava a uma velocidade de 200 km por 50 minutos. Portanto, embora não tenha radar, é matematicamente verdadeiro que isso aconteceu. Aí, claro, na justiça, não é questão de... O argumento tem que ser de autoridade. Você vem à universidade, pede um professor titular para dar um parecer. O advogado vai tentar também conseguir, talvez... Bom, vai ser difícil, assim, mas... Sei lá. Mas, tá certo? Repare, isso aqui é um teorema, é o chamado teorema do valor médio. Quer dizer, claro que você... Aqui, a hipótese é que você tem uma função que é contínua nesse intervalo AB e tem derivada aqui no meio. Então, nesse caso, se você tem esse valor f de B menos f de A sobre B menos A, isso é sempre igual à derivada em algum ponto x0 aqui. Existe um ponto x0 em que a derivada é igual a essa. Tá legal? Hã? Horizontal? Não, aqui aparentemente ele não parou. Não sei se ele pode até ter parado, tá certo? Não importa. Quer dizer, a questão é a seguinte, ó, eu só tenho essa informação aqui. A, F de A. B, F de B. Só sei isso. Agora, você pode ter... Bom, o cara não pode... Sei lá, pode até ter dado marcha ré. Aí já é outro tipo de infração. Da marcha ré na via expressa também não pode. Oi? Não. Que eu estou dando a hipótese precisa assim. Quando a função é derivável, ela é contínua. Quer dizer, porque, olha só, se f de x mais h menos f de x sobre h tende para um certo número, se eu fizer f de x mais h menos f de x,
Isso é igual a H então, essa diferença aqui é igual a H vezes essa daqui. Se isso daqui tende para um certo limite, como esse aqui tende a zero, o produto tende para o produto dos limites, que é zero vezes o F' de A. Então, isso aqui tende a zero. Tá? Então, para a função ser derivável, ela tem que ser contínua. Quer dizer, ser contínua significa que o valor da função em x mais h tende para f de x quando h tende a zero. Quer dizer, se eu olhar, se eu vier, não pode acontecer uma coisa assim, eu vir chegando aqui e de repente a função aqui saltar para cá. Mas aqui, ó, decorre disso. Se esse limite existe, eu vi na aula passada que o limite do produto é o produto dos limites. Então, um é zero, o outro é f' de A, o produto é zero. Então, isso aqui tende a zero. Mas a recíproca não é verdadeira. Você pode ter uma função, por exemplo, módulo de x tem uma derivada à direita e outra à esquerda. Não é o mesmo limite. Pode fazer coisas piores. A gente pode fazer uma coisa assim... módulo de x, seno de 1 sobre x. Aí o seno fica... Quando x tende a zero, o seno de 1 sobre x fica variando entre menos 1 e 1. Fica uma coisa horrível aqui. Mas ela vai ser contínua, vai tender a zero aqui. Mas não vai ser derivável. Vamos dizer, as funções serem contínuas já é uma raridade. Vamos dizer, se você considerar todas as funções possíveis, as contínuas são uma elite. Né? E dentre as contínuas, as deriváveis ainda são uma elite maior ainda. Né? Então, esse teorema diz respeito ao seguinte: eu suponho que a minha função tem derivada. Aqui, nesse intervalo todo. Então, vale isso. Para ser mais refinado, eu digo o seguinte: não, basta que a função seja contínua no intervalo fechado AB, não precisa ter derivada em A nem em B, mas tem derivada aqui no meio. Esse teorema ainda vale. Chama-se teorema do valor médio. Que é uma homenagem ao nosso antigo aluno patrulheiro. Né? Bom, esse também é um problema da lista. Né? Eu já fiz os xns também, né? Devo ter quase acabado a lista. Hã? Ah, sim, as raízes do polinômio, esse também é legal. Raízes do polinômio. Tem um polinômio. Quer dizer, a questão é a seguinte: o polinômio P de x tem um aí específico para se meditar? Hã? Está olhando aí? Bom, vamos ser alguma coisa em x3, mais alguma coisa em x2, mais alguma coisa em x, mais alguma coisa aqui. Pô, vou chutar um aqui, x3, mais 3x2, era o que eu ia... Mais quanto? 9x mais 9. Então, quantas raízes tem esse polinômio? Polinômio de terceiro grau. Dizer 3, mas pode ser que não seja 3. Né? Coisa simples assim, ó. Vamos fazer um quadrinho aqui. É o seguinte, ó, aqui a gente bota x, p de x, e aqui a derivada de p de x. Acho que aqui basta isso. A gente poderia botar a segunda derivada de p. E aí, a primeira coisa
que são duas, que é mais importante, é saber de onde isso vem e para onde isso vai. Quer dizer, em menos infinito e mais infinito, o que acontece com esse cara? Então, quando x vai para menos infinito, o que acontece? Vou escrever aqui, x3, 1 mais 3 sobre x2, mais 9, 3 sobre x, 9 sobre x2, mais 9 sobre x3. O que acontece com isso quando x vai para menos infinito? Vai para 15? Ouvi errado. Quando x fica bem pequeno, quando x for menos 1000, o que acontece? Vai tender para zero? Não, esses aqui tendem para zero, mas esse aqui ficou, esse aqui é um 1. Então vai para menos infinito, né? Quer dizer, quando o tamanho de x cresce, isso tudo vai para zero. Seja mais infinito ou menos infinito. Então sobra esse cara aqui. E esse daqui, quando x vai para menos infinito, ele vai para menos infinito. Vai para mais infinito e mais infinito. Então, aqui eu posso botar que é menos infinito, mais infinito. Então, primeira coisa do meu gráfico é que vem assim e vai para cá. Ó, todo polinômio de grau ímpar acontece isso. Né? Tá certo? O que importou aqui não foi o 3, foi o ímpar. Se o polinômio é de grau ímpar, ou ele vem de menos infinito ou vai para mais infinito, ou se esse cara aqui tiver outro sinal, ele vem de mais infinito e vai para menos infinito. E aí ele tem que cruzar o eixo do x e vai ter pelo menos uma raiz. Então, todo polinômio de grau ímpar tem que ter uma raiz. Bom, e agora? Repara que a derivada dele, ó, pelinha de x, a gente sabe agora, né? Posso escrever assim, 3x2 mais 6x mais 9? Porque eu peguei o x3, lembra que o xn vira n, x elevado a n menos 1, né? Então, x3, 3x2. Esse daqui, 3 vezes 2x, 6x. Esse aqui, 9x, 9. E esse aqui, tá vendo? 9 mais a... Né? A parte constante não vai variar quando você variar h. Tá? Então, mas ó, aqui tem uma informação. Ó. A derivada só se anula 2 vezes. Então, só pode ter 2 Korkovas. Quer dizer, esse negócio só pode fazer assim. Ele pode, eventualmente, a derivada nem se anular. Tá? Quer dizer, isso aqui é uma coisa do segundo grau, né? Quer dizer, esse negócio aqui é alguma coisa assim. Ou não se anula, ou se anula uma vez, ou se anula 2 vezes. E esse termo em maior grau é positivo, então isso veio, essa derivada começou enorme lá no menos infinito, positiva, quer dizer que ele veio lá de baixo, crescendo brutalmente, e vai para o infinito crescendo cada vez mais. Então a questão é só saber o seguinte, ó. Como é que é esse cara daqui, né? Esse daqui é 3 vezes x2 mais 2x mais 3. Você acha que eu não vou nem fazer conta, né? Porque isso aqui, ó, é 3 vezes x2 mais 2x mais 1 mais 2. Esse daqui é x mais 1 ao quadrado. Então, isso é sempre positivo, mais 2, estritamente positivo, significa que a inclinação é sempre positiva. Ele não faz Korkova. Então, ele vai e só se anula uma vez. É claro que esse mesmo problema poderia pegar outro
O que eu faço aqui? Ó? Eu pego alguma coisa, vamos dizer, eu quero que tenha corcovas. Vou ensinar a preparar a questão de prova. Então, eu quero que tenha uma corcova aqui em -1, outra em -1 e outra em 2. Então, eu quero que a derivada se anule em -1 e 2. Então, eu boto x mais 1 vezes x menos 2. Isso aqui pode ser a minha derivada. Então, isso daqui vai ser x2 menos x menos 2. Quero que esse... Então, quando eu derivar o meu cara do terceiro grau, eu quero que dê isso daqui. Como vai dar? Quando eu derivo x3, dá 3x2, né? Então, acho melhor eu multiplicar tudo por 3 aqui, para facilitar a minha questão. Agora, esse cara daqui, menos 3x, menos 6. E o termo do segundo grau, quando deriva, também vem um 2, né? Aqui precisaria ter um 2. Então, eu vou multiplicar de novo por 2. 6x2 menos 6x menos 12. Agora, esse cara daqui, eu vou dizer, ele foi derivado de um cara assim. Então, ele veio de 2x3, quando eu derivo dá 6x2, menos 3x2, quando eu derivo dá 6x, menos 12x, e agora eu acrescento mais alguma coisa aqui. Esse alguma coisa vai ser decisivo na minha história. Por quê? Porque o negócio vai ser assim, ó, ele vem no -1, no 2, ele está com termo de maior grau positivo, então ele vem assim, aí ele vai fazer uma corcova aqui, outra aqui, assim. Dependendo do que eu somar aqui, esse gráfico sobe ou não, porque aqui ele está com uma raiz só ainda. Ó. Então eu posso somar maldosamente uma coisa de maneira que ele tenha só 2 raízes, né? Ou somar um pouco mais para ele ter 3 raízes, ou de novo somar alguma coisa que vai ter só 2 raízes e depois uma só. Tá? Quer dizer, eu tenho que levantar isso. Não, eu estou dizendo assim, a derivada já está garantida, mas eu ainda posso botar um termo aqui. Então, a cara do gráfico é essa. Só que aqui, ó, aqui o f de 0 é menos 12. Se eu somar uma coisa, eu levanto. O f de 0 está aqui no meio, né? 0. Se eu levar o f de... Se eu levar se eu botar o f de 0 para 0, né, se bater em 0 aqui, como esse está com a corcova assim e esse outro com a corcova assim, 0 é uma das raízes, mas eu não quero dar esse mole de já deixar o 0 aqui, somar 12 aqui, já fica muito... quer dizer, aliás, somar 0 aqui, né, que seria esse cara daqui, ficaria com 0. Então eu posso, vamos dizer, quando eu estou em -1 aqui, eu estou com menos 2, menos 3, menos 5, mais 12, eu estou com 7. Se eu baixar um pouquinho, não tem problema. Então, por exemplo, se eu botar aqui -1, aqui vai estar com 7, ele vai baixar para 6, vai ficar positivo ainda. Esse que está negativo vai baixar um pouquinho mais. Então, eu já montei minha questão, agora eu apago de quantas raízes tem esse negócio. Aí você faz o limite, calcula a derivada, vê que tem esses 2 caras aqui. Aí o que você tem que fazer? Você tem que calcular o valor disso em -1 e o valor em 2. Né?
E aí, se eu não fiz nenhuma besteira, em menos 1 dá 6, né? E em 2 eu tenho, tanto assim, 16, menos 12 são 4, menos 24, menos 20. Menos 1, menos 21. Então, aqui eu estou em menos 21. Então, eu estou em 6. Então, eu vim de menos infinito, subi até 6. Então, tem uma raiz aqui. Agora, entre menos 1 e 2, eu desço até menos 21, tem uma raiz aqui. E daqui eu subo até infinito, tem outra raiz aqui. Entendeu? Oi? É. Não, mas aí é porque você tem uma raiz dupla. Olha só, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer uma raiz dupla? Eu posso fazer uma coisa assim, né? X menos 1 vezes x menos 2 ao quadrado. Tá? Bom, tem as conjugadas, mas tem as raízes duplas. Então, aqui seria um caso que não tem raiz complexa escondida. Está tudo aqui. Então, aqui é um outro caso que a gente usa a derivada para analisar a situação. Oi? O quê? Não entendi. Uma retinha? Ah, esse daqui? Esse a gente fez a conta, deu uma só. Como descobrir? Tem uma outra coisa que vocês vão aprender provavelmente no próximo período, mas a gente pode... que é uma ideia do Newton, que é a seguinte, nem sempre funciona, mas digamos que o seu polinômio fez assim. Você pode chutar uma raiz. Digamos que você chuta uma raiz aqui. x0. Digamos que está assim. No caso do polinômio terceiro grau, você tem como meio que fazer uma análise preliminar para escolher bem esse x0. Porque, vamos dizer, se é esse daqui, ó, x3 mais 3x2, você sabe que quando o x vai ficar grande, ele vai ficar parecido com o x3 e ele vai ter uma inclinação assim, né? Porque a derivada dele ó, é 3x2 mais 6x mais 9. Então, com x grande, esse negócio vai crescendo. Né? Essa derivada vai crescendo. Então, é só você pegar um x, algum x aqui, positivo, tal que esse negócio daqui dê positivo, por exemplo, 0, né? Se você botar x igual a 0, dá 9. Tá? Então, x0 igual a 0. Aí, f de x0, aqui, deu 9. Tá? Aqui, com certeza, você já analisou, já sabe que só tem uma raiz, que veio negativo e passa para o positivo. Então, sua raiz está para cá. E aqui, a sua derivada é sempre positiva. Né? Certo? Então, a ideia do Newton, ele não fez dessa maneira, mas a gente hoje em dia pensa mais assim. Você pega esse cara daqui, calcula esse ponto aqui, que é 9, e agora pega a derivada e constrói essa reta tangente aqui. A gente consegue construir essa reta tangente, porque olha só, ela tem uma equação que é assim. Ó. Qual é o P' de 0? P' de 0 é 9, né? Esse aqui é o P' de x. Certo? Então, em 0 vale 9. Então, P' de 0 é 9. Então, essa reta aqui, ela tem a seguinte equação. Ó. Se eu fizer y menos 9, esse tamanho aqui,
botar o x aqui, né? Se eu pegar esse x aqui como é zero, né? Aqui é zero, aqui é x. Então aqui você tem x e aqui você tem o y do x menos 9. Então, y menos 9 dividido por x tem a inclinação dessa reta daqui, dessa reta tangente, que é igual a 9. Então, essa reta aqui é y menos 9 igual a 9x. Ou seja, y igual a 9x menos 9. Certo isso? Hã? Ah, mais 9? Ah, sim. Eu não sabia onde eu tinha errado, mas eu vi que estava errado. É pelo seguinte, olha só. Porque agora, se eu descer por essa reta, eu vou achar um ponto aqui que está mais perto da raiz. Tá? E descer por essa reta é fazer y igual a zero nessa reta. Então, eu vou fazer x igual a menos 1. Então, se eu botar aqui menos 1, eu vou estar aqui mais perto da raiz. E agora eu calculo aqui o valor da função em menos 1. Eu jogo aqui menos 1 mais 3, 2, menos 9, menos 7 mais 9, 2. Então, aqui eu estou em 2. Aí eu faço a mesma coisa. Eu pego, calculo a derivada, calculo a reta tangente e acho outro ponto aqui mais perto. E assim eu vou indo. Isso aqui tem, vamos dizer, a gente pode desenvolver isso como fórmula, mas essa é uma ideia que o Newton teve lá na época que ele estava em isolamento por causa da epidemia da época. E ele escreveu um livro de cálculo. Assim, tinha 23 anos, 22 anos, assim, estava lá, passou 2 anos de isolamento, que nem nós, escreveu um livro de cálculo, que é uma coisa impressionante. E nesse livro ele explica esse método aqui, não com essa figurinha, talvez fosse mais ao seu gosto. Desculpa, fiz a figurinha, mas ele fazia assim, ele pensava assim, ó, ele pegava o polinômio aqui, x 3 mais 3x2 mais 9x mais 9. Aí ele dizia, eu tenho uma raiz x0. Então ela não é a raiz certa, então a raiz certa é x0 mais h. Aí ele substituía aqui, x0 mais h ao cubo mais 3x0 mais h ao quadrado mais 9x0 mais h mais 9. E dizia, isso, agora tem que achar o h. Porque o x0 foi um chute errado, o certo é x0 mais h, eu tenho que achar o h. Aí ele dizia, não, mas o meu x0 já foi um bom chute, o h é pequeno, então eu vou jogar fora o h ao quadrado e o h ao cubo. E aí ele dizia, aqui eu vou jogar fora o h ao quadrado e o h ao cubo, vou ficar com x0 mais 3x0h, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter x0 mais 2x0h, e jogo h2 fora, e aqui eu fico mais 9x0 mais h, mais 9, e agora eu calculo o h aqui, que é um h aproximado, porque eu joguei fora o h ao quadrado e o h ao cubo. E se você fizer a conta, é exatamente isso aqui, ó. Ele está pegando o x0, está pegando os valores x0, e esses caras que ficaram aqui são a derivada. Mas ele pensava assim, entendeu? Ele pensava, não, h é pequeno, então h ao quadrado, h ao cubo, tudo isso eu jogo fora e aproximo. E aí depois, calculado esse h, ele dizia, não, mas agora esse x0 mais h é o meu novo x0, eu vou substituir, vou botar mais alguma coisinha, e aí é esse método aqui. Quer dizer, que você, quer dizer, o método tem esse desenho. É claro que eu estou desenhando uma situação favorável, né? Aí, aqui, você desce assim, vai. Justamente quando você descartar esse h ao cubo, h ao quadrado, a solução, por esse método, você nunca vai chegar na solução exata?
a ideia, aí que eu acho a genialidade do Newton. Porque o Newton estava inspirado pelo seguinte, não, fizeram, é recente essa coisa, ele dizia que era uma coisa recente, essa coisa de desenvolver um número em frações, em decimais, expansão decimal de um número, uma coisa relativamente recente, ele dizia, poxa, não sei como ninguém teve a ideia de fazer isso também. Ao fazer esse método, ele está dizendo que resolver uma equação não é dar uma fórmula. Porque quando você dá uma fórmula, quando você dá a fórmula da equação do segundo grau, você tem uma raiz quadrada lá. E essa raiz quadrada você vai resolver aproximadamente. Então, o que o Newton está dizendo para a gente, olha, não tinha computador, não tinha, mas ele está dizendo que resolver uma equação é dar um algoritmo que permite a você produzir uma sequência de soluções aproximadas e que converge para a sua solução. Claro que, em geral, não basta isso, é preciso que você também, vamos dizer, tenha alguma maneira de estimar quantas iterações você vai fazer para ficar satisfeito. Mas vamos dizer, no mundo real, a falta de outro critério, você vai rodando, quando começar a repetir o mesmo número, chegou. É isso. Tá? Mas repara que quer dizer, a gente tem ilusões de que a gente resolve equações do segundo grau, quando, na verdade, tem lá uma raiz quadrada que tem que ser calculada aproximadamente. Equações envolvendo funções trigonométricas e tal. Então, esse é um algoritmo simples, quer dizer, se você conhecer a derivada, se você tiver, que pode ser efetivo. E que, eu me lembro uma vez, uma palestra há muitos anos que eu assisti, um matemático muito bom, ganhou o prêmio Abel no ano passado. Né? E ele falava que tem fórmula para a equação do terceiro grau, mas a fórmula é tão complicada que é melhor usar o método de Newton. Porque é uma fórmula complicada envolvendo raízes cúbicas e tal. É ruim. Né? Não é tão claro. O Newton tem essa coisa. Ele nesse livro, ele começa dizendo, eu vou escrever a função assim, f de x, vou escrever a0 mais a1x, mais a2x2, mais a3x3, mais etc. Como se, vamos dizer, como eu escrevo um número como a0 mais a1 vezes um décimo, mais a2 vezes um décimo ao quadrado e tal, eu escrever como se um décimo variasse com x. E, obviamente, quando o x é grande, não está nem um pouco claro. E ele não se preocupa muito com essa questão e funciona em muitas situações. O Newton escreveu isso em 1670 e pouco, e Cauchy foi esclarecer melhor essa questão com funções de variável complexa em 1800 e tanto. Foi aí 150 anos, pelo menos. Mas é isso. Aqui também, na verdade, né? É claro, eu desenhei uma situação favorável. Imagina que eu tenha uma situação assim. Aí eu pego aqui, eu posso pegar aqui, vir para uma tangente aqui, e dependendo, né, vamos dizer, de como for a situação aqui, eu posso pegar uma tangente aqui que me leve mais longe e eu ir ficando cada vez mais longe. Tá? Então não vamos dizer, você tem que pegar o caso e ver, vamos dizer, quanto mais informação você tiver, melhor, porque o chute inicial é muito importante. Claro que com polinômios, você sempre tem o seguinte, né? Você sempre pode supor que o termo de maior grau é positivo
e que então no infinito você está fazendo assim. Então você tem uma última raiz real aqui. Claro, pode ser que não seja. Vamos ver. Pode também a derivada fazer coisas antes de você passar pelo zero. Mas numa situação assim, por exemplo, se você fosse calcular raiz enésima, coisa assim, você tem uma situação assim. Porque aqui é tranquilo, aqui você escolher qualquer cara do lado de cá, vai convergir. Né? Do lado de cá, bom, se for assim, tudo bem, você vai voltar para o lado de lá e vai convergir. Mas dependendo, esse outro desenho que eu apaguei mostra que não é tão simples assim. Não, esse é um dos melhores métodos. Ainda hoje ele é base de métodos para calcular raízes. Mas tem na verdade, calcular. Você sabe que a gente sabe resolver sistemas lineares, é uma das poucas coisas que a gente sabe resolver sistemas lineares. Né? Mas, se você for resolver o sistema linear fazendo todas as contas, a quantidade de contas, vamos ver, porque hoje as pessoas fazem sistemas lineares de milhões de equações, incógnitas e tal, e o número de contas é da ordem, vamos dizer, se n é o número de variáveis, o número de contas é da ordem de n ao cubo sobre 3, uma coisa assim. Em muitas situações isso é inviável, então, por incrível que pareça, existem até métodos numéricos para resolver aproximadamente sistemas lineares. Que é uma questão importante. E tem uma certa competição, assim, porque os computadores melhoram, mas o problema é que, como é n ao cubo, né, se você decuplicar a velocidade da sua máquina e você decuplicar o número de variáveis, você multiplicou por 1000 e aí piorou a situação. Né? Então, quer dizer, mais ou menos, eu não sei, eu imagino que o nosso limite vai ser competir com a natureza. Então, na hora que a gente fizer simulações perfeitas, a gente vai ter que levar o tempo que a natureza leva para executar todas as operações para que as coisas aconteçam. Então, provavelmente, vamos dizer, a gente vai ter que estar sempre abaixo vai estar sempre fazendo simulações imperfeitas. Sabe o que é uma simulação? Quer dizer, você faz um modelo para imitar a realidade. Então, claro, se você fizer um modelo perfeito, vai levar o tempo que a realidade leva. Então, não tem jeito.